nesta aula. Portanto, vamos dar continuidade ao estudo da Pastoral do Sacramento, da Eucaristia, agora num aspecto também muito prático, mas que pode também nos ajudar muitíssimo quando nós sabemos aproveitá-lo na melhor das nossas disposições para unir-nos ao Senhor. E vamos falar na aula de hoje, portanto, dos gestos litúrgicos. E a instrução geral do missal nos fala de 3 gestos, né? Então, antes, no número 42 da instrução geral do missal, se fala desse princípio do Vaticano II, da Constituição Sacrosanctum Concilium, que fala do princípio da participação ativa dos fiéis. E aqui, nos números, sobretudo no número 43, a instrução vai concretizar, vai colocar em prática esse aspecto da participação ativa dos fiéis. Muitos de nós, quando escutamos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, o tema da participação ativa, muitos têm ideias variadas sobre o que significa isso. Ninguém sabe bem ao certo o que significa essa participação ativa. É interessante que o Papa Bento XVI, no documento, né, na exortação pós-sinodal que se falou sobre a Eucaristia, ele fala que essa participação ativa é, sobretudo, uma participação interior, que é uma busca sincera, verdadeira da santidade, ou seja, um oferecimento, um sacrifício espiritual de santidade que se oferece conjuntamente, né, com o sacerdote, com toda a Assembleia, a Deus Nosso Senhor. Então, buscar este sacrifício espiritual, que é um sacrifício de santidade, um sacrifício de louvor, que o fiel oferece. Aqui na instrução geral do Missal Romano, no número 43, ele vai especificar, vai concretizar os aspectos dos gestos litúrgicos, os gestos usados na Sagrada Liturgia. E ele vai falar de 3 gestos principais: o estar de pé, sentados e ajoelhados. Então, o número 43 diz o seguinte: os fiéis permaneçam de pé no início do canto da entrada ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração do dia, né, a oração coleta, inclusive. Então, enquanto temos o canto de entrada, né, desde o canto de entrada, já a Assembleia deve estar de pé. Ou, se não há canto de entrada, que tampouco é obrigatório, o sacerdote, na procissão, quando a procissão é feita em silêncio, ele se encaminha para o altar. Ali também, né, no momento da procissão, a Assembleia se coloca em pé. Também essa é o gesto, essa é a postura ao canto do Aleluia antes do Evangelho. Então, quando se escuta o Aleluia, imediatamente a Assembleia se coloca de pé. Durante a proclamação do Evangelho, né, nós escutamos a proclamação do Evangelho de pé. A atitude, o gesto de estar de pé significa prontidão, significa escuta, significa serviço, estar atentos à voz do Senhor que nos chama. Então, a proclamação do Evangelho, estamos recebendo o Evangelho de prontidão, para também, uma vez recebido o Evangelho, recebido a palavra, nós possamos também comunicá-lo aos nossos irmãos e irmãs. Durante a profissão de fé, onde nós rezamos o creio, né, e durante a oração universal, fazemos as preces da nossa comunidade. E também esta é a atitude, a postura que vai do convite, orar irmãos e irmãs, né? Antes da oração sobre as oferendas, até o fim da missa,
né? Então, a partir ali, depois desse orai, irmãos e irmãs, antes da oração sobre as oferendas, tem essa oração, orai, irmãos, dali se fica de pé até o final da missa, exceto numas partes que vão ser agora citadas em seguida. Então, o princípio é claro, desde o orai até o final da missa, a postura que vai, o gesto que vai predominar é essa atitude de estar ali, de permanecer de pé. Significa prontidão, escuta, obediência a essa palavra e também testemunho missionário. Quem está de pé está pronto para sair ao encontro das pessoas. Esse é um primeiro gesto que a liturgia nos ensina, estar de prontidão, permanecer firmes, de pé, à escuta da palavra do Senhor. Agora, existem outros gestos litúrgicos, que é o gesto de estar sentado. O gesto de estar sentado, ele significa esse aprendizado, um discipulado. O Evangelho de Lucas nos diz que Maria de Betânia ali estava sentada aos pés de Jesus, escutando-lhe a palavra. Então esse é um gesto de escuta, de contemplação, né? Os monges no deserto, a atitude do monge contemplativo era estar sentado, contemplando, meditando a palavra de Deus. Então a Sagrada Liturgia também nos convida a esta contemplação. E diz assim, no mesmo número 43, sentem-se durante as leituras antes do Evangelho, né, visto que o Evangelho exige estar em pé, em prontidão. Então, antes do Evangelho, as leituras se escutam sentados nessa atitude de discípulo. E durante o salmo responsorial, durante a homilia e durante a preparação das oferendas. Então, na homilia é quando o ministro sagrado, o ministro ordenado, ou seja, o bispo, o presbítero ou o diácono, eles instruem o povo, faz parte do aprendizado, da instrução cristã. Então, a homilia, ela é recebida nessa postura de discipulado, estar sentados numa atitude contemplativa, como Maria de Betânia, sentada aos pés de Jesus, para escutar-lhe a palavra. E, se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Então, depois de recebido a comunhão, se for conveniente, não é obrigatório, se pode também estar sentados. Aqui não é obrigatório, a pessoa pode, depois da comunhão, estar ajoelhado ou estar também de pé, né, depois da comunhão. Mas se for conveniente, pode sentar-se nessa atitude contemplativa, meditativa de quem recebeu a Sagrada Eucaristia, ou se não pôde recebê-la, pelo menos faz uma comunhão espiritual, entra nessa atitude contemplativa, de oração íntima, profunda, com o Senhor sacramentado. Então essa é a segunda postura, o segundo gesto litúrgico que a Igreja nos ensina durante a Eucaristia, a atitude do discípulo que está ali sentado aos pés do Senhor com atenção, saboreando-lhe as palavras. O seguinte gesto litúrgico, no mesmo número 43, é o gesto do ajoelhar-se, que infelizmente em muitos lugares se está perdendo esse costume de ajoelhar. O Concílio Vaticano II, e a instrução geral do missal, estabelece também os momentos que se devem ajoelhar na Santa Eucaristia, na Santa Missa. E o número 43, então, vai explicar o significado desse gesto
para nós, na Igreja Latina, o ajoelhar-se é símbolo, é sinal de adoração, de referência. Né? Na Igreja Oriental, eles têm aquela profunda inclinação, a proclínesis, né? Proquínesis, ou seja, a prostração, a inclinação profunda. Na Igreja Latina, na nossa tradição, o gesto de adoração por excelência, de prostração por excelência, de inclinação por excelência, é o ajoelhar-se, onde se reconhece a majestade, a grandeza de Deus. E diz assim: ajoelhem-se, porém, durante a consagração, a não ser que por motivo de saúde ou falta de espaço, ou o grande número de presentes, ou outras causas razoáveis não o permitam. Então aqui coloca um primeiro critério. Durante a consagração, ou seja, quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Durante as palavras da consagração, o gesto por excelência é o ajoelhar-se, que significa adoração, que significa reverência, que significa esse gesto de louvor do coração. A não ser que por algum motivo de saúde a pessoa se veja incapacitada de ajoelhar-se, mas tem esse significado profundo de ali estar penetrados no mistério que se está celebrando. Então, durante a consagração, o gesto por excelência é o ajoelhar-se. Contudo, aqueles que não se ajoelham na consagração, façam uma inclinação profunda enquanto o sacerdote faz a genuflexão após a consagração. Então, quem, por algum motivo de saúde, por falta de espaço, não tem onde se ajoelhar, né? Ou por alguma circunstância razoável, então se deve fazer essa inclinação profunda, esse gesto de adoração profunda ao Senhor durante a consagração. Pois, além do momento da consagração, a instrução geral do missal, também no número 43, ele faz uma recomendação. Onde for costume do povo permanecer de joelhos do fim da aclamação do santo até ao final da oração eucarística e antes da comunhão, quando o sacerdote diz eis o Cordeiro de Deus, é louvável que este costume seja mantido. Então, em muitos lugares, o povo tem o costume, por exemplo, quando termina a aclamação do santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, né? Os santos, em muitos lugares o povo já se ajoelha depois dos santos. E é muito louvável, diz aqui, que esse costume seja mantido, né? Que ele não seja desfeito, mas onde há esse costume é bom que seja assim. Depois da aclamação do santo, em muitos lugares o povo tem esse costume reverente de se ajoelhar e permanecer de joelho até o final da oração eucarística, né? Quando o sacerdote, levantando o corpo e o sangue de Cristo, diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E aí o povo se levanta outra vez para a oração do Pai Nosso. E em alguns lugares também, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, é costumeiro que as pessoas se ajoelhem quando se reza ou se canta o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos ali se ajoelham. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nesse momento, em alguns lugares, também se ajoelham. E é um costume louvável que, portanto, onde ele existe,
a instrução geral do missal pede que seja mantido esse costume. Além desses, nós poderíamos chamá-lo assim, de gestos estáticos, ou estar de pé, estar sentado, estar de joelhos, existem também os gestos dinâmicos. E a instrução geral nos fala sobretudo das procissões. E as procissões são abordadas pelo número 44 da instrução geral do missal. E diz assim: entre os gestos, incluem-se também as ações e as procissões realizadas pelo sacerdote com o diácono e os ministros ao se aproximarem do altar. Então, o gesto do caminhar, da procissão, significa que nós somos peregrinos neste mundo, que não temos neste mundo morada permanente e que estamos caminhando em direção ao altar do Senhor. Caminhando para Jerusalém celeste, como diz o Salmo, né? Que alegria quando me disseram, vamos ao encontro do Senhor para ti, Jerusalém. Então, é o gesto de caminhar. Também pelo diácono, antes da proclamação do Evangelho, ou ao levar o livro dos Evangelhos ao ambão. Então, aí uma procissão do Evangelho. Dos fiéis, ao levarem os dons, né, as oferendas, e enquanto se aproximam da comunhão. Então também os fiéis, eles saem em procissão, fazem essa caminhada espiritual, porque São Paulo nos diz que nós devemos caminhar na santidade. Então os fiéis, quando apresentam os dons, apresentam as suas ofertas, eles estão nessa caminhada rumo à santificação, rumo ao Senhor. E também quando eles se aproximam da Sagrada Comunhão para recebê-la. Convém que tais ações e procissões sejam realizadas com dignidade, enquanto se executam cantos apropriados segundo as normas estabelecidas para cada uma. Então, neste caminhar, neste ir ao encontro do Senhor, tanto o sacerdote, o diácono, ou os demais fiéis devem fazê-lo com dignidade, com reverência, com essa consciência de quem está indo ao encontro do Senhor. E depois, né, esse encontro com o Senhor é que nos capacita para irmos também ao encontro dos nossos irmãos e irmãs.